Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. Olá, paz seja contigo! Hoje o tema a ser estudado é Parábola do rico e Lázaro e a visão de Elias e Moisés no monte. Estado dos mortos, parte 2. Vamos fazer a leitura que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que, coberto de chagas, vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim, chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: "Pai, Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas." No entanto, Abraão lhe replicou: "Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado." Diante disso, suplicou: "Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento." Contudo, Abraão lhe afirmou: "Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam." Mas ele insistiu: "Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão." Abraão, concluindo, lhe afirmou: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." Introdução. A palavra de Deus como única baliza. Meus irmãos, paz seja convosco. A palavra de Deus é a única baliza para a nossa fé. Hoje, em continuidade ao nosso estudo sobre o estado dos mortos, enfrentamos a tradição e examinamos 2 textos cruciais, mas frequentemente mal interpretados: a parábola do rico e Lázaro e a visão de Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. Nosso compromisso é com a doutrina pura, fundamentada unicamente nas Escrituras Sagradas. Este estudo aborda o estado dos mortos. Parte 2. Parábola do rico e Lázaro e a visão de Elias e Moisés no monte. O Senhor Jesus ensinava por parábolas, especialmente a partir de um ponto em seu ministério, em que o povo endureceu o coração e começou a lhe ouvir de mau grado, conforme Mateus capítulo 13, versículo 34. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Era também um método comparativo de se ensinar. Uma parábola é uma alegoria e não é um fato real, motivo pelo qual não podemos dar interpretação literal.
Vejamos como exemplo a parábola do trigo e do joio, na qual Jesus, após ser indagado pelos discípulos, explica o significado de cada coisa, nada sendo literal. O rico, Lázaro e Abraão. Contexto, personagens e representação. Em Mateus capítulo 13, versículos 37 a 39, está escrito assim: E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Exatamente o mesmo ocorre com a parábola do rico e do Lázaro e com todas as demais parábolas. O rico, Lázaro e Abraão, quem eles representaram? A parábola é caracterizada por um forte contraste entre certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Lucas capítulo 16, versículo 19. E certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caiam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Lucas capítulo 16, versículos 20 a 21. Com esta narrativa, Jesus pretendia repreender as classes dominantes judaicas, especialmente os fariseus, que eram gananciosos. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Lucas capítulo 16, versículo 14. Os saduceus que faziam pouco caso da esperança messiânica e não acreditavam na ressurreição. Marcos capítulo 12, versículo 18, lemos: Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: E os escribas que impunham fardos pesados e difíceis de serem suportados pelo povo, presos às suas tradições? Podemos ler em Marcos, capítulo 7, versículo 8, o seguinte: Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Os relatos bíblicos indicam que os escribas e fariseus julgavam-se mais dignos do favor divino, e por isso foram considerados os mais desgraçados espiritualmente aos olhos de Deus, como vemos em Mateus capítulo 23. Olha o que diz em Mateus capítulo 23. Então, Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos: Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós,
doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar, encenais longas orações. E por isso, recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos. Pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles, líderes insensíveis. Pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro, estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa, antes de tudo, o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira, sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda a certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em o nome do Senhor. Voltando para a parábola do rico e Lázaro. O homem rico
é uma representação desses judeus nominais, mergulhados no orgulho farisaico, que seguiam rigorosamente suas tradições, sem demonstrarem amor para com o próximo. Os judeus deveriam ser depositários dos oráculos divinos e uma luz para os gentios de todas as nações. Ele diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Atos, capítulo 13, versículo 47. Os reis da terra deveriam caminhar vendo a glória de Deus sobre eles, conforme Isaías, capítulo 60, versículo 3. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Contrariando os propósitos de Deus, os judeus partilhavam de um excessivo orgulho nacional e julgavam-se salvos pela condição de serem considerados filhos de Abraão, no que se refere à linhagem sanguínea. Eles possuíam uma incalculável riqueza de cunho espiritual. Sobre eles repousavam as bênçãos e promessas de Deus, mas, infelizmente, eles as empregavam egoístamente para a sua própria honra. Por não terem desempenhado dignamente suas responsabilidades, Jesus disse que o reino de Deus lhes seria tirado e dado a uma nação que produzisse os devidos frutos. Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Mateus capítulo 21, versículo 42 e 43. Por outro lado, Lázaro, o outro personagem desta narrativa de Jesus, era um mendigo que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Especificamente nesta parábola, Lázaro representava os gentios, uma classe marginalizada pelos líderes judeus. Diante dos abastados judeus, falando-se espiritualmente, os gentios viviam de migalhas, pois eram tratados com indiferença. Vamos ler e analisar os versos que se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. De acordo com Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. O Senhor Jesus não queria operar o milagre a uma mulher cananeia, dizendo que não seria bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, significando que ele tinha vindo apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não para os gentios. Contudo, a mulher replica dizendo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
significando que ela não queria tudo, mas apenas um único favor do Senhor. Ele respondeu: "Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Disse ela, porém: "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." Mateus capítulo 15, versículos 26 e 27. O Senhor Jesus, vendo sua fé, fez o que ela pediu. Assim viviam os gentios, desejando as migalhas das promessas feitas aos filhos de Israel. Assim era o Lázaro da parábola, que desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, uma representação do povo gentil, como a mulher cananeia. Lembrando ainda que Lázaro, tal como o rico, não foi utilizado na parábola como nome próprio para identificar uma pessoa específica. Origina-se a partir do grego Eleázaros, o mesmo que Eleazar, nome originado no hebraico Elazar, através da união dos elementos El, que significa Deus, Senhor, e Ezer, que quer dizer socorro, e significa Deus socorreu, Deus ajudou. Ou seja, estamos diante do socorro de Deus, das promessas de Deus, passando dos filhos de Israel para os gentios. E Abraão, o que ele faz nesta parábola? Para o povo judeu, o patriarca Abraão é muito respeitado e considerado o pai da fé. Com exclusividade, todo judeu diz ser filho de Abraão e herdeiro da promessa. No entanto, o Senhor Jesus passa a ensinar uma preciosa lição a estes que se consideravam exclusivistas. Nesta narrativa, o mendigo Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que é uma representação dos gentios que aceitaram a Jesus, os quais participarão das mesmas bênçãos de Abraão. Sobre esse assunto, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: "Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão." Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: "Por meio de você, todas as nações serão abençoadas." Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Gálatas capítulo 3. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas "ao seu descendente", dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. A interpretação de que a parábola do rico e Lázaro é um relato literal para provar a morada no céu e o inferno imediato contradiz o ensino bíblico fundamental. A verdadeira esperança do crente está na ressurreição dos mortos, quando o Senhor Jesus voltar. As Escrituras são claras ao afirmar que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. E de que o homem não acordará, nem será despertado do seu sono, até o fim dos céus. Jó capítulo 14, versículo 12. A recompensa e a condenação só ocorrerão no dia do juízo. A doutrina da imortalidade da alma deve ser refutada, pois não tem origem bíblica, sendo uma teoria filosófica que se infiltrou no cristianismo nos primeiros séculos a partir do paganismo grego, notadamente dos ensinamentos de Platão. Essa doutrina foi posteriormente formulada e aceita dentro da maioria do cristianismo. Essa doutrina foi formulada e dogmatizada em concílios como o de Constantinopla. A nossa fé, contudo, deve ser balizada unicamente pelas Escrituras Sagradas. A inconveniência da interpretação literal e a suficiência da palavra.
Parábola ou fato real? Esta narrativa não é um relato literal, senão a situação se tornaria um tanto quanto indesejável. Pois o lugar onde estarão os justos, seio de Abraão, e o lugar onde estarão os ímpios, lago de fogo, seriam espaços tão próximos que os ímpios poderiam enxergar os justos e também conversar com eles. Certamente não seria um lugar de alegria e felicidade, pois os salvos poderiam acompanhar de perto os infindáveis sofrimentos de seus entes queridos que se perderam. Isso é contra a Bíblia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Contradição com a inconsciência da morte. Esta parábola não pode ser interpretada literalmente. Caso contrário, ela estaria em contradição com as Escrituras Sagradas quanto à inconsciência dos mortos até o dia da ressurreição. Vejamos algumas passagens das Escrituras que falam sobre a inconsciência dos mortos. Jó, capítulo 14, versículos 10 a 12. Todavia, quando um ser humano morre, tudo se encerra. Morremos e nosso corpo se desfaz. Logo depois do último suspiro nessa terra, para onde vai o nosso espírito? Assim como a água do mar evapora e os ribeiros deixam de fluir e secam, assim o ser humano se deita para morrer e não mais se levantará. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão, e nada os despertará do seu descanso mortal. Salmos número 6, versículos 4 a 5. Volta-te, Senhor, e liberta minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso. Porque entre os mortos não há adoração a ti. No túmulo, quem poderá te render louvores? Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim, o amor, o ódio e a inveja há muitos deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Porquanto para o Sheol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Diz o relato bíblico que tanto o rico quanto Lázaro morreram. Olha o que diz em Lucas capítulo 16, versículo 22. E assim, chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Enquanto morto, o rico começa a dialogar com Abraão, o qual também morreu e ainda não foi ressuscitado. Em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10 e 13, lemos o seguinte: Pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Se alguém quiser provar, por meio desta parábola, que os mortos falam e estão conscientes, com certeza terão muita dificuldade em explicar a parábola das árvores que foram, uma vez, a ungir para si um rei,
e mantiveram entre si uma conversação. Vamos ler o que diz em Juízes capítulo 9, versículos 7 a 15. Levaram esta notícia a Jotão. Então ele subiu ao cume do monte Gerizim e exclamou ao povo com grande voz: Ouvi-me atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Certa vez, as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram à oliveira: Reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou alegando: Renunciaria eu ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-las? Então as árvores dirigiram-se à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes ponderou: Poderia eu abandonar minha doçura e a boa produção do meu fruto no tempo certo? E as árvores partiram em busca da videira e a convidaram: Vem tu e reina sobre nós. Contudo, também a videira lhes afirmou: Iria eu deixar de gerar meu vinho novo, que tanto alegra os deuses e os homens, a fim de erguer-me por sobre as demais árvores para governá-las? Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Então o espinheiro aqueceu, mas advertiu as árvores: Se de fato desejais ungir-me rei sobre vós, vinde e abrigai-vos sob a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até os cedros do Líbano. Também em 2 Reis capítulo 14, versículo 9. No entanto, Jeoás, rei de Israel, mandou em resposta a esta mensagem a Amazias, rei de Judá. O espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dá tua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Por que não tentar provar por essa parábola que as árvores falam e que elas têm reis? Como essa parábola é figurativa, assim também o é a parábola do rico e do Lázaro. Há nesta narrativa outro aspecto que nos leva a aceitar que a mesma não é literal. Se o seio de Abraão é o lugar para onde vão os salvos por ocasião da morte, para onde foram aqueles que morreram antes de Abraão existir? A suficiência da palavra. A parábola não tem o objetivo de revelar o que acontece após a morte, mas confirmar que as instruções dadas por Deus na sua palavra são suficientes para nos conduzir à salvação. Quando o rico pediu a Abraão que mandasse Lázaro à casa de seu pai, a fim de avisar os seus 5 irmãos quanto ao lugar de sofrimento, Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Lucas capítulo 16, versículo 29. Moisés e os profetas, ou seja, a Torá ou o Pentateuco, e os livros que se seguem na Tanakh seriam os guias seguros para os vivos, concernentes ao seu destino após a morte. Para obter a vida eterna, o ser humano precisa viver em conformidade com a vontade de Deus revelada por intermédio de Moisés e os profetas, que apontavam para Cristo, nosso Salvador, ou seja, através dos ensinamentos de toda a Bíblia. O ponto central desta parábola é que a palavra de Deus é a única e suficiente autoridade para guiar a humanidade à salvação. Ao afirmar que Moisés e os profetas bastam, Abraão refuta a necessidade de qualquer comunicação ou sinal sobrenatural do mundo dos mortos, como o retorno de Lázaro, para provar a verdade. Esta dependência exclusiva nas Escrituras confirma que a decisão é tomada integralmente em vida e que a esperança do crente repousa sobre a ressurreição futura no dia do juízo, conforme prometido pelas Escrituras, o que anula a necessidade de buscar interpretação fora da doutrina apostólica e dos profetas bíblicos. A transfiguração de Jesus, a visão, a autoridade e a refutação da consciência.
Vamos agora analisar algumas passagens que falam sobre a transfiguração de Jesus e a visão de Elias e Moisés no monte. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então, Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Marcos capítulo 9, versículos 1 a 8. Então lhes falou Jesus: Com toda a certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão de modo algum passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um lugar retirado no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então, apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Passados quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui! Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, outro para Moisés, e outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o temor que sentiram os discípulos, ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então, dela propagou-se uma voz, afirmando: Este é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Passado o som daquela voz,
Jesus ficou só. Os discípulos, então, guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo, não compartilharam com ninguém o que acontecera. Enquanto Jesus está ensinando as pessoas na região de Cesareia de Filipe, que fica a uns 25 quilômetros do Monte Hermon, ele fala algo inesperado aos seus discípulos. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus capítulo 16, versículo 28. Talvez os discípulos tenham se perguntado o que Jesus quis dizer com isso. Cerca de uma semana depois, ele leva 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, até um monte alto. Acredita-se que esta montanha seja o Monte Tabor em Israel, mas nenhum dos evangelhos o identifica ou afirma com precisão. Pelo visto já é noite, pois os 3 homens estão com sono. Enquanto está orando, Jesus é transfigurado diante deles. Os apóstolos veem seu rosto brilhar como o sol, e suas roupas se tornarem brancas e brilhantes como a luz. Então, 2 homens, que a Bíblia identifica como Moisés e Elias, aparecem. Eles começam a conversar com Jesus sobre a partida dele, que aconteceria em Jerusalém. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículos 30 e 31. Essa partida evidentemente se refere à morte e ressurreição de Jesus, das quais ele falou há pouco tempo no capítulo anterior. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Mateus capítulo 16, versículo 21. Essa conversa prova que, ao contrário do que Pedro havia dito em Mateus capítulo 16, versículo 22, a morte humilhante de Jesus era inevitável. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mateus capítulo 16, versículo 22. Agora, bem acordados, os 3 discípulos ficam maravilhados com o que veem e ouvem. Embora seja uma visão, ela parece tão real que Pedro começa a se envolver dizendo: E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Marcos capítulo 9, versículo 5. Enquanto Pedro está falando, uma nuvem luminosa os encobre, e uma voz vinda da nuvem diz: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5. Quando ouvem a voz de Deus, os apóstolos ficam com medo e se lançam com o rosto no chão. Mas Jesus lhes diz: Levantem-se, não tenham medo. Mateus capítulo 17, versículos 5 a 7. Os 3 apóstolos se levantam e só veem Jesus, pois a visão acabou. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 8. Enquanto descem o monte na manhã seguinte, Jesus ordena: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Mateus capítulo 17, versículo 9. Agora vamos tecer as principais considerações sobre a referida passagem.
Item 1. Com essa visão, os discípulos puderam ver como será a glória de Cristo no seu reino futuro. E Deus confirma Cristo como o maior dentre todos os profetas ao dizer que ele é o Filho amado que deve ser ouvido, mostrando que Jesus é superior a Moisés e Elias, os quais, logo após, desaparecem. Assim, os discípulos veem o Filho do Homem vir no seu reino, justamente conforme Jesus prometeu em Mateus, capítulo 16, versículo 28. Mais tarde, Pedro escreve: De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 a 18. Inegável, portanto, que se trata apenas de uma visão e não de algo real, concreto. Para que não restem quaisquer dúvidas, notemos que a mesma palavra traduzida do grego como visão, em Mateus capítulo 17, versículo 9, qual seja, orama, aparece na visão de Pedro em Atos capítulo 10. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão orama que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Atos, capítulo 10, versículo 17. Conforme trecho extraído do dicionário grego de James Strong, na página 2324 da Bíblia de Estudo Palavras-Chave, hebraico-grego, com relação à palavra visão, mencionada no verso 9 de Lucas, capítulo 17. Horama, alguma coisa contemplada, um espetáculo, especialmente sobrenatural, vista, visão. Página 2325, derive, um espetáculo, aparição. Vemos também essa palavra citada em visões do apóstolo João, no livro do Apocalipse, e inclusive no mini dicionário de iluminação cênica, de modo que não restem dúvidas de que se tratava de algo holográfico retratando um evento futuro, ou seja, o Filho do Homem no reino vindouro, e não algo real propriamente dito, pois Jesus ainda teria que padecer muitas coisas. 5 asas. Mini dicionário de iluminação cênica, termos do palco e suas origens. Bambolina, espécie de cortina que é colocada de um lado a outro no palco, com a função de esconder o urdimento. A grafia apresentada nos dicionários é bambolina. Do grego, bambalizen, oscilar, balançar, tremer. Ciclorama, pano de fundo branco atrás do palco geralmente usado para projeção ou fundo infinito. Do grego kakikalos, redondo, circular. Mais orama, vista, de horan, olhar. Item 2. A transfiguração de Jesus. A palavra transfiguração vem das raízes latinas trans, através, e figura, forma. Assim significa uma mudança de forma ou aparência. Foi o que aconteceu com Jesus. Sua aparência mudou e se tornou gloriosa. Isso se deu diante da proximidade da grande glória do Pai Celestial, tal como ocorreu com Moisés no deserto. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés, com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Êxodo capítulo 34, versículos 29 e 30. Vemos também algo semelhante ocorrendo com Estevão, quando estava depondo no Sinédrio. Então todos os que estavam assentados no conselho
fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo 6, versículo 15. Item 3. Moisés e Elias estão presentes na visão, pois eles representam os dois principais componentes do Antigo Testamento, a lei e os profetas. A lei foi dada por intermédio de Moisés, João capítulo 1, versículo 17, e Elias foi considerado um dos maiores profetas de ação, em distinção dois profetas escritores como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E sua missão foi a de conclamar o povo à fidelidade ao único Deus verdadeiro, sem se deixar influenciar pelo culto da idolatria e da licenciosidade de Canaã. O fato de essas duas figuras falarem da partida de Jesus, que ele deveria realizar em Jerusalém, ilustra que a lei e os profetas apontam para o Messias e seus sofrimentos. A expressão ouviu também o identifica como sendo o mensageiro e o porta-voz de Deus, reforçando a identidade de Jesus como Filho de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Item 4. O que Lucas, em particular, nos diz sobre esse evento? Lucas menciona alguns detalhes que os outros evangelistas não fazem. Lucas observa que isso aconteceu enquanto Jesus estava orando. Ele menciona que Pedro e seus companheiros estavam dormindo e, quando acordaram, viram a glória de Jesus e os dois homens, Moisés e Elias, que estavam com ele. Lucas menciona que Pedro fez sua sugestão de montar tendas quando Moisés e Elias estavam saindo. Item 5. Por que a sugestão de Pedro foi equivocada? O fato de a sugestão de Pedro ocorrer quando Moisés e Elias estão se preparando para partir revela um desejo de prolongar a experiência da glória. Isso significa que Pedro estava se concentrando na coisa errada. A experiência da transfiguração de Jesus no monte pretende apontar adiante os sofrimentos que Jesus está prestes a experimentar. Destina-se a fortalecer a fé dos discípulos, revelando-lhes de maneira poderosa a mão divina que está trabalhando nos eventos que Jesus sofrerá. Como uma aparente repreensão disso, ocorre uma teofania. Uma nuvem veio e os ofuscou, e eles ficaram com medo quando entraram na nuvem. E uma voz saiu da nuvem dizendo: "Este é meu filho, meu escolhido. Escute ele." Item 6. O que podemos aprender com este evento? A transfiguração foi um evento especial no qual Deus permitiu que certos apóstolos tivessem uma experiência espiritual, destinada a fortalecer sua fé para os desafios que mais tarde enfrentariam. Mas foi apenas um evento temporário. Não era para ser permanente. Do mesmo modo, em certos momentos desta vida, Deus pode dar a certos servos experiências especiais de sua graça que fortalecem sua fé. Deveríamos dar boas-vindas a essas experiências pelas graças que são, mas não devemos esperar que elas continuem indefinidamente, nem devemos ter medo ou ressentimento quando elas cessarem. A teologia predominante comete um erro grave ao usar a transfiguração para provar a consciência imediata dos mortos. O próprio Jesus a chama de visão, Horama, em Mateus capítulo 17, versículo 9, o que a define como um espetáculo sobrenatural e não como algo real, concreto. O evento foi uma epifania profética e temporária, com o objetivo de fortalecer a fé dos discípulos para os sofrimentos de Jesus. Não se pode usar um evento excepcional. Elias não morreu, Moisés morreu, mas apareceu em uma visão, para anular a regra estabelecida do sono dos mortos. A fé verdadeira se fundamenta unicamente na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, versículo 20. A manifestação plena do reino de Deus se dará na volta de Cristo, quando ele se sentará no trono de Davi, lá em Jerusalém.
e reinará sobre as nações da terra, cumprindo a promessa de que seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículos 32 a 33. A ordem divina, escute ele. Na Transfiguração confirma que Jesus é a autoridade final para a doutrina. Conclusão. A parábola do rico e Lázaro esclarece que o destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida e determinado pelo uso que ela faz das riquezas espirituais. A parábola é uma alegoria moral que exalta a suficiência das Escrituras. A transfiguração sendo uma visão. Mateus, capítulo 17, versículo 9, aponta para a glória futura de Cristo. Ambas as passagens, quando corretamente interpretadas, reforçam o ensino bíblico do sono inconsciente dos mortos até o dia da ressurreição, sendo esta a verdadeira esperança do crente. Não há dúvidas de que esta parábola foi apresentada pelo Senhor Jesus com o objetivo de esclarecer algumas questões espirituais muito importantes e que o destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida e jamais poderá ser revertida na era vindoura. Que o destino eterno de cada pessoa é determinado pelo uso que ela faz das riquezas espirituais recebidas de Deus. Que o Abraão da parábola, ao afirmar que os 5 irmãos do rico têm Moisés e os profetas, deixou evidente a necessidade de cada pessoa ter uma vida em conformidade com a vontade de Deus, mediante os ensinamentos das Escrituras em sua totalidade. Os 5 irmãos representam as 5 principais seitas judaicas da época: fariseus, saduceus, escribas, essênios, zelotes. Quando Cristo apresentou a parábola do rico e Lázaro, muitos judeus viviam na condição lastimosa do rico, usando os bens espirituais que Deus havia lhes dado para a própria satisfação egoísta. Eles colocavam tradições humanas acima dos mandamentos, matavam os profetas e estavam rejeitando o próprio Messias. Como resultado da infidelidade deles, Jesus disse que o reino de Deus lhes seria tirado e dado a uma nação que produzisse os devidos frutos. Mateus, capítulo 21, versículos 42 a 46. Isto mostra o endurecimento de Israel e a entrada dos gentios no plano da salvação. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Atos capítulo 13, versículo 46. Este endurecimento está cedendo nos dias atuais. Israel é a figueira de Mateus capítulo 24. Versículo 32, cujos ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, o que vem se cumprindo com o crescimento do número de judeus que creem em Jesus, Yeshua. E tal endurecimento cessará na volta do Senhor Jesus, como vemos em Zacarias capítulo 12 e Romanos capítulo 11. Assim, cumprindo os propósitos de Deus, judeus e gentios que recebem a Jesus passam a ser descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 29. Amém. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Para ter acesso a mais estudos da sã doutrina, acesse os seguintes canais no YouTube: canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube;
Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal Como Diz a Escritura, YouTube. Canal A Plenitude das Escrituras, YouTube. Canal Viver é Cristo, YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site, você encontrará vários estudos da sã doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco.